بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos. Que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Bem-vindos a todos nesta série de aulas sobre o Tawhid, aulas baseadas neste livro intitulado Ahamiyatu Tawhid al-Ibada, a importância do Tawhid na adoração, escrito pelo Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Continuamos aquilo que foi dito na aula anterior. E na aula anterior terminámos sobre a palavra do Sheikh Ibn Baz, mencionada pelo autor, acerca deste ponto que é a situação dos politeístas aos quais não foram estabelecidas as evidências. Então, na aula anterior, falámos brevemente deste ponto e, no final da aula, o autor, o Sheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, mencionou a palavra do seu Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, acerca deste ponto. E aí se terminou a aula anterior. Então, iremos nesta aula, bi'idhnillah, mencionar a palavra do Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, acerca deste ponto. Então o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, disse: o tawassul pelo meio dos santos homens piedosos ou dos profetas é de dois tipos. O início da palavra do Sheikh Ibn Baz é sobre a tawassul. E o Sheikh aqui nos diz que a tawassul dos santos homens piedosos e dos profetas é de dois tipos. E convém acrescentar, mesmo se o Sheikh não falou deste ponto, convém de o acrescentar, que é que qual é o sentido de tawassul? A tawassul é o facto de invocar pelo meio. É o facto de invocar Allah subhanahu wa ta'ala através de um meio. E este termo, a tawassul, ou esta adoração, que é a invocação, se divide em três tipos. O primeiro tipo é o tawassul que é permitido, que é autorizado, que é o facto que a pessoa invoca Allah subhanahu wa ta'ala pelo meio dos seus nomes e atributos. Por exemplo, que é o facto que a pessoa invoca Allah subhanahu wa ta'ala pelos nomes e atributos divinos. Como também é o facto que a pessoa invoca Allah subhanahu wa ta'ala pelas suas boas ações, através das suas boas ações. Isto é, são dois exemplos do tawassul que é permitido e que é considerado como tawhid, pois é dirigido a Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente.
e é feito da forma que fez o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. O segundo tipo de tawassul e o terceiro tipo vão ser mencionados pelo Sheikh. Então, quis unicamente mencionar o primeiro tipo de tawassul, que é o tawassul que é permitido, a fim que seja mais claro para todos. Então, iniciamos a tradução da palavra do Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. O Sheikh diz que o tawassul, que é o facto, neste caso, de invocar Allah subhanahu wa ta'ala pelo meio de santos, ou melhor dizendo, perdão, enganei-me na tradução. Aqui o Sheikh nos diz que o tawassul dos santos homens piedosos e dos profetas é de dois tipos. É de dois tipos. O primeiro tipo é o facto de invocar Allah Jalla wa Ala pelo meio da dignidade, do prestígio ou do direito de fulano, de alguém. Isto é, de um santo homem piedoso, por exemplo, ou de um profeta. Repito, o tawassul dos santos homens piedosos ou dos profetas é de dois tipos. O primeiro é o facto de invocar Allah Jalla wa Ala pelo meio ou através da dignidade ou através do prestígio ou através do direito de um santo homem piedoso ou de um profeta. Como, por exemplo, o facto que uma pessoa diga: oh Allah, peço-te pela dignidade, ou peço-te pelo prestígio, ou peço-te pelo direito de tal homem piedoso, ou de tal profeta. Quer dizer que, neste tipo de tawassul, a pessoa invoca Allah subhanahu wa ta'ala pelo meio do prestígio, ou pelo meio da dignidade, ou pelo direito de um homem piedoso, ou de um profeta. Depois o Sheikh, rahimahullah ta'ala, diz que este tipo de tawassul é uma bid'ah, é uma inovação. Este tipo de tawassul, que é o primeiro, é considerado como uma inovação. É uma bid'ah. Mas não é considerado como politeísmo. Não é considerado como shirk. É considerado como bid'ah, como inovação, mas não é considerado como politeísmo. E o Sheikh diz também que este tipo de tawassul é um meio que leva, é um meio que conduz ao politeísmo. Então, resumidamente, este primeiro tipo de tawassul é uma forma de invocar Allah inovada. Uma forma que não tem origem na legislação. Então não é permitido de invocar Allah subhanahu wa ta'ala desta forma. E, além disso, é um meio que conduz ao politeísmo. Então, este primeiro tipo de tawassul não é permitido por duas razões. A primeira é que é uma bid'ah, é uma inovação. E o segundo é que é um meio que leva ao politeísmo. E como foi dito em aulas anteriores, os meios que levam ao politeísmo são proibidos. Então este é o primeiro tipo de tawassul. O segundo tipo de tawassul é o facto de invocar um santo homem piedoso ou o facto de invocar um profeta
dizendo: ó meu Senhor, socorre-me. Ó meu Senhor, cura-me. Isto é, a pessoa invoca diretamente outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa invoca diretamente este homem piedoso, ou este profeta, ou qualquer outra criatura. Este é o segundo tipo de tawassul mencionado pelo Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Repito, o segundo tipo de tawassul é o facto de invocar um homem piedoso ou um profeta diretamente, dizendo: ó meu Senhor, socorre-me. Ó meu Senhor, cura-me, por exemplo. Pedir o socorro, ou pedir a cura, ou qualquer outro pedido a outro que Allah subhanahu wa ta'ala. O Sheikh Ibn Baz diz: neste caso é considerado como shirk akbar. Neste caso, este tipo de tawassul é considerado como grande politeísmo. Pois esta pessoa invoca uma criatura, invoca alguém além de Allah ou com Allah. Isto é, esta pessoa invoca, dirige este culto, esta adoração que deve ser exclusiva a Allah subhanahu wa ta'ala, a dirige a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou a dirige a Allah e a uma outra divindade. Como é o caso daquele que pede a Allah, invoca Allah e invoca também os profetas. E invoca também os homens piedosos nas suas sepulturas. E o Sheikh continua dizendo, rahimahullah ta'ala, e os seus adeptos, isto é, aqueles que cometem este tipo de politeísmo, de grande politeísmo, aqueles que praticam este tipo de tawassul, se podemos dizer, os seus adeptos lhe chamam tawassul. Estas são as palavras do Sheikh Ibn Baz. O Sheikh diz que aqueles que praticam tal acto lhe chamam tawassul. Mas, na realidade, não é tawassul, mas sim shirk. Mas sim politeísmo. Então a realidade deste segundo tipo de tawassul mencionado pelo Sheikh Ibn Baz, os seus adeptos, aqueles que o praticam, lhe chamam tawassul, mas na realidade não é tawassul, mas é shirk, mas é politeísmo, mas é politeísmo. E como vimos anteriormente, é óbvio, é claro que é politeísmo, pois invocam outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, diz, e os adeptos deste tipo de tawassul, na realidade, e os adeptos deste tipo de tawassul, que na realidade é politeísmo, têm um equívoco, têm uma ambiguidade. Então aqui são as palavras do Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dizendo que aqueles que praticam este segundo tipo de tawassul, ou ao menos que chamam tawassul, mas que na realidade é politeísmo, o fazem porque têm um equívoco, têm uma ambiguidade, têm uma má compreensão da religião. Sobretudo neste ponto que é a invocação, a dua. E a ambiguidade, o equívoco é o seguinte. Dizem eles, só invocamos santos porque eles são homens piedosos. Só invocamos tais pessoas porque
eram pessoas piedosas. Mas sabemos que tudo se encontra entre as mãos de Allah. E isto que fazemos é apenas tawassul. É apenas tawassul. É apenas um meio. Isto é, que os santos homens piedosos são intermediários entre nós e Allah. Este é o equívoco daqueles que praticam este tipo de tawassul, que é, na realidade, politeísmo. Dizem que só invocam estes homens porque são piedosos, ou porque eram piedosos. Mas que sabem que tudo se encontra entre as mãos de Allah e que é Allah que dá. Mas o fazem porque é apenas um meio. Um meio que eles tomaram entre eles e Allah. De maneira resumida, é um intermediário. Utilizam os homens piedosos, os defuntos homens piedosos, como intermediários entre eles e Allah subhanahu wa ta'ala. Depois o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, vai refutar este equívoco, esta ambiguidade, esta má compreensão da religião. Dizendo que esta é a maneira de agir dos primeiros politeístas. Isto é, esta é a crença dos antigos politeístas. Os politeístas da época pré-islâmica. Este é o mesmo género de politeísmo cometido por Abu Jahl e os seus semelhantes. Este é o mesmo género de politeísmo cometido por Abu Jahl e os seus semelhantes, isto é, os descrentes da tribo de Quraysh, que era a tribo do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. O Sheikh Ibn Baz nos diz que este tipo de politeísmo é exatamente o mesmo que cometia o povo politeísta descrente ao qual foi enviado, ou do qual surgiu o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Esta tribo de Quraysh politeísta que adorava os ídolos, dentre a qual surgiu o último dos mensageiros, que é Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, e esta tribo, este povo que combateu a mensagem e o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Depois o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, menciona a evidência daquilo que disse. Obviamente, tudo aquilo que é dito se segue de uma evidência. E esta é a característica de Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Esta é uma das características do povo, da Sunna e do grupo Ahlus Sunnati wal Jama'ah, que é que tudo aquilo que afirmamos o seguimos de uma prova, de uma evidência. Não seguimos os nossos próprios desejos. Seguimos as evidências. A palavra de Allah Jalla wa Ala no Alcorão e a palavra do seu mensageiro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na sua sunna autêntica. E tudo isto consoante al-athar, a compreensão dos companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum e dos predecessores piedosos, as-salaf as-salih. Então a evidência mencionada pelo Sheikh são dois versículos. O primeiro dentre eles
na Surat Az-Zumar, versículo número 3. Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo acerca do povo de Quraysh, daquilo que diziam, daquilo que pretendiam, da razão pela qual invocavam e adoravam os ídolos. Diziam: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Allah subhanahu wa ta'ala diz acerca de Quraysh, conforme o sentido do versículo: não os adoramos senão para que eles nos aproximem bem perto de Allah. Estes são os termos, estes são os ditos, as palavras dos politeístas da época pré-islâmica. Diziam: não os adoramos, isto é, não adoramos as falsas divindades, os ídolos, senão para que eles nos aproximem bem perto de Allah. Senão para que eles nos aproximem bem perto de Allah. Isto é, tomavam os ídolos, as falsas divindades, como intermediários entre eles e Allah subhanahu wa ta'ala. O segundo versículo mencionado pelo Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, se encontra na Surat Yunus, versículo número 18. Allah subhanahu wa ta'ala diz, mais uma vez, acerca daquilo que diziam os politeístas do povo de Quraysh, da época pré-islâmica: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Consoante o sentido do versículo, estes são os nossos intercessores perante Allah. Estes são os nossos intercessores perante Allah. Isto é, estes ídolos, estas falsas divindades, são os nossos intercessores perante Allah. E vemos aqui a semelhança que há entre o segundo tipo de tawassul mencionado pelo Sheikh e o povo de Quraysh, que era um povo politeísta descrente. Depois o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, continua dizendo: este tipo de invocação, de súplica, é considerada como sendo shirk. Este tipo de súplica é considerada como sendo politeísmo. É considerada como sendo descrença. Isto é, aquilo que certos chamam tawassul, aquilo que alguns chamam tawassul, mas que na realidade é politeísmo. Pois eles invocam os santos homens piedosos além de Allah subhanahu wa ta'ala ou com Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo: ó Senhor, socorre-me, ó Senhor, cura-me. Pedem o socorro e a cura a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. E isto é claramente politeísmo. No entanto, os sábios divergiram. Aqui o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, vai nos falar da divergência entre os sábios acerca deste ponto. Acerca da situação daquele que comete este segundo tipo de tawassul, que é na realidade politeísmo. No entanto, os sábios divergiram sobre a sentença destes indivíduos que invocam os santos homens piedosos e que invocam os profetas. E podemos dizer que invocam todos aqueles que invocam qualquer que seja a divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas aqui o Sheikh mencionou os santos homens piedosos e os profetas. E depois o Sheikh diz que os sábios divergiram acerca desta questão sobre o facto de serem considerados como descrentes automaticamente aqueles que cometem este tipo de tawassul, como sendo, os sábios divergiram. A primeira opinião é que os consideram como descrentes automaticamente, e a segunda opinião, ou será que é necessário de lhes estabelecer as provas e de lhes levantar o equívoco acerca daquilo que fazem, isto é,
antes de os considerar como descrentes, de lhes explicar, de lhes esclarecer as coisas, de lhes estabelecer as provas e de levantar todos os equívocos que eles têm acerca deste ponto. De não os considerar como descrentes diretamente, consoante ou depois daquilo que fazem como erro e como politeísmo, cometendo este segundo tipo de tawassul mencionado pelo autor. Isto é de maneira resumida. Depois o Sheikh Ibn Baz vai detalhar um pouco mais e diz que, então, os sábios, acerca desta questão, têm duas opiniões. Têm duas opiniões, como foi dito há instantes. A primeira é que aquele que diz tal coisa, isto é, que invoca um santo homem piedoso, ou que invoca um profeta, dizendo: ó Senhor, socorre-me, tal pessoa é considerada como kéfir, é considerada como descrente, por ter cometido o grande politeísmo. E isto porque este tipo de politeísmo é flagrante, é evidente e não escapa a ninguém. Então, esta é a primeira opinião dos sábios. Como dissemos anteriormente, os sábios divergiram acerca desta questão. A primeira opinião é esta, que é que aquele que comete tal coisa, em ocorrência aqui é o segundo tipo de tawassul mencionado pelo Sheikh Ibn Baz, aquele que o comete é considerado como descrente automaticamente. Automaticamente. E isto por ter cometido o grande politeísmo e porque este tipo de politeísmo é flagrante, é evidente e não escapa a ninguém. Esta é a primeira opinião dos sábios. O consideram como descrente sem mesmo lhe estabelecerem as provas. Porquê? Porque pensam e dizem e afirmam e têm como opinião que este tipo de politeísmo é evidente e não escapa a ninguém. Qualquer pessoa sabe que isto é politeísmo. Esta é a primeira opinião. A segunda opinião dos sábios é que estas pessoas, isto é, aqueles que invocam os santos homens piedosos e invocam os profetas, são pessoas ignorantes, que estão sob a influência de maus sábios, de sábios desviados, que os desviam da verdade. Neste caso, é obrigatório de lhes esclarecer as coisas, a fim que os equívocos desapareçam e que as evidências lhes apareçam e que compreendam que aquilo que dizem e que fazem não é permitido e que, pelo contrário, é considerado como politeísmo. E a evidência, o Sheikh Ibn Baz menciona a evidência, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. A evidência é o versículo número 15 da Surat Al-Isra, que foi mencionado na aula anterior. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido deste versículo: e nós nunca castigamos um povo antes de lhe termos enviado um mensageiro. E nós nunca castigamos um povo antes de lhe termos enviado um mensageiro. Isto é, de lhes termos enviado alguém que lhes esclarece as coisas. Isto é, de lhes enviar alguém que lhes esclarece as coisas e os chama à verdade. Continua a tradução das palavras do Sheikh Ibn Baz, que diz: e neste caso, se as coisas lhe forem esclarecidas e que lhes for dito que isto não é permitido, lhes forem mencionadas as evidências, as provas do Alcorão e da Sunna, e que depois disto
e que depois disso não aceitem e continuem na mesma situação, então neste caso serão considerados como descrentes. Nesta situação, neste caso, serão considerados como descrentes. Isto é, se as evidências lhes forem estabelecidas e que os equívocos que têm forem levantados e que estas pessoas sejam aconselhadas e que lhes digam que isto é politeísmo e que não é permitido de o fazer e que, além disso, continuem a fazer e que não aceitem o conselho, então são considerados como descrentes. De maneira resumida, o acto é considerado como sendo kufr, descrença, grande politeísmo. Quanto ao indivíduo, a pessoa que comete tal acto, a questão necessita ser ponderada e avaliada. E aqui se encontra a divergência entre os sábios. Será que é descrente ou será que o seu caso pertence a Allah subhanahu wa ta'ala e que esta pessoa se encontra sobre a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala e até pode ser considerado como fazendo parte de Ahlul Fatra. Então o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, depois de nos ter mencionado a divergência dos sábios, depois de nos ter mencionado a divergência dos sábios, nos diz que, de maneira resumida, o acto nele mesmo, o facto que estas pessoas invoquem outras divindades além de Allah, que invoquem os santos, homens piedosos ou os profetas além de Allah subhanahu wa ta'ala, de qualquer das formas é considerado como politeísmo. É um acto de politeísmo. É um acto de descrença. Quanto ao indivíduo, quanto à pessoa que o comete, a questão necessita ser ponderada e avaliada. E aqui se encontra a divergência entre os sábios. Será que é descrente? Ou será que o seu caso pertence a Allah subhanahu wa ta'ala e está sobre a sua vontade? Então aqui o Sheikh nos dá uma faida, um ponto benéfico, que é que há uma diferença entre o acto e aquele que o comete. Aquele que invoca alguém além de Allah subhanahu wa ta'ala, o seu acto é um acto de politeísmo. Mas a pessoa que o fez não o podemos considerar como politeísta diretamente. Isto é, consoante aquilo que nos está a dizer o Sheikh. O acto que esta pessoa fez é um acto de descrença. É um acto de politeísmo. Mas não podemos considerar a pessoa como descrente. Repito, de uma maneira mais correta, aquele que invoca outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, o seu acto é um acto de politeísmo. Mas a pessoa que o faz, que invoca outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, não o podemos considerar como descrente. Não o poderemos considerar como descrente. Isto é, não podemos dizer que esta pessoa já não é muçulmana, que esta pessoa saiu da doutrina islâmica. Podemos sim dizer que o seu acto é um acto de politeísmo, mas não podemos afirmar que esta pessoa é descrente. Este é um ponto extremamente importante a conhecer, a fim de não fazer sair as pessoas do Islão. A fim de não cair neste erro que é o erro dos Khawarijs, dos takfiris, que são os Khawarijs contemporâneos. Este é um ponto importante a conhecer. Não podemos acusar as pessoas de descrença, mesmo se cometeram um acto de politeísmo. Porque, como vimos agora,
Há sábios que têm a opinião que esta pessoa tem de ser chamada à atenção. Esta pessoa tem de ser aconselhada. Esta pessoa tem um equívoco que tem de ser esclarecido, que tem de ser levantado. As provas têm de lhe ser estabelecidas. E em todos os casos, isto aqui sou eu que digo, a pessoa não tem qualquer benefício, não ganha nada em acusar os outros de descrente. Aquilo que nos é pedido não é de julgar as pessoas se são crentes ou descrentes. Perdão, de julgar as pessoas se são descrentes. Um crente é um crente. Uma pessoa diz sou muçulmano, é muçulmano. Mas de os fazer sair do Islão, de os considerar como descrentes, não é o nosso dever. Não nos é pedido tal coisa. Pelo contrário, é-nos pedido inversamente de nos preservarmos disso, pois é um ponto muito grave de acusar um muçulmano de descrente. É um erro muito grande que necessita ser mencionado numa aula, e bi'idhnillah, o momento para falar desse ponto virá bi'idhnillah ta'ala no futuro. Não é o momento de falar disso. Aqui já fiz uma grande parêntese de sublinhei e falei um pouco mais. E então voltamos àquilo que disse o Sheikh para terminar. Repito, de maneira resumida, o acto é considerado como sendo kufr, como sendo descrença, grande politeísmo. Quanto ao indivíduo que o pratica, que o faz, a pessoa que o comete, tal acto, a questão necessita ser ponderada. Aquele que comete tal acto, a sua situação, esta questão necessita ser ponderada, necessita ser avaliada. E aqui se encontra a divergência entre os sábios. Será que esta pessoa é descrente, como é uma das opiniões dos sábios, a primeira opinião que foi mencionada, ou o seu caso pertence a Allah subhanahu wa ta'ala e não consideramos esta pessoa como descrente. O seu caso pertence a Allah, está sob a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. E depois o Sheikh Ibn Baz nos vai falar e diz que o seu caso até pode ser considerado como fazendo parte de Ahlul Fatra. E isto foi o que foi mencionado na aula anterior. Ahlul Fatra, que são aqueles que não receberam a mensagem. E isto foi mencionado na aula anterior, então não vamos falar muito mais. Então o Sheikh Ibn Baz nos diz que aqueles que praticam este tipo de tawassul, que é o segundo, que na realidade não é tawassul, mas é shirk, é politeísmo, o Sheikh nos diz que até podem ser considerados como fazendo parte de Ahlul Fatra, os que não receberam a mensagem, e isto porque as coisas não lhes foram esclarecidas. Então, o seu julgamento, a sua sentença é aquela de Ahlul Fatra. E como o Sheikh nos diz que estas pessoas, geralmente, estão sob a influência dos maus sábios, dos sábios desviados, dos sábios que lhes dizem que aquilo que fazem é considerado como tawassul. Pois, isto também é um ponto importante a saber, é que os ignorantes que fazem este tipo de coisas e que caem neste tipo de politeísmo, o fazem pensando estar a fazer uma boa coisa. Porquê? Porque os sábios lhes embelezam este acto. Este acto de politeísmo, os seus sábios desviados e que desviam, os estão a influenciar e os chamam a este acto. E dizem que é permitido. E dizem que é mesmo uma boa coisa. Dizem que é uma adoração e que isso os aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o Sheikh aqui nos diz que estas pessoas até podem ser consideradas como fazendo parte de Ahlul Fatra porque não receberam a mensagem. Ninguém lhes veio dizer que aquilo que fazem é proibido, mas pelo contrário, lhes dizem que aquilo que fazem é uma adoração e que são recompensados pelo aquilo que fazem. Então o Sheikh nos diz que até podem fazer parte de Ahlul Fatra
os que não receberam a mensagem, isto porque as coisas não lhes foram esclarecidas, são ignorantes, e o seu julgamento, isto é, o julgamento destas pessoas, é o mesmo daquele de Ahlul Fatra, e isto foi detalhado na aula anterior, e a sua situação, o seu caso, pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, pois o seu desvio é derivado à influência dos sábios desviados que os desviaram. Então, esta é claramente a opinião do autor, do Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, como foi mencionado na aula anterior. E aqui o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, detalhou mais uma vez este ponto, super importante, e ficamos por aqui e continuaremos na próxima aula, bi'idhnillah. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.